Olá galera, Arthurito falando, vídeo novo, estamos indo para Londres, no Reino Unido, saindo aqui de Madrid. E fica comigo até o final desse vídeo, compartilha, curte e é isso, vamos lá. Galera, tô aqui no aeroporto Barajas outra vez, né, aqui em Madrid. E falar para vocês que aqui o voo pro Reino Unido, ele é um voo considerado como internacional. Então é no primeiro terminal. Venha preparado, traz passaporte também, porque esse voo você precisa fazer uma passagem pela polícia. Cheguei aqui no aeroporto. Esse é o Gatwick, que é o aeroporto que está no sul de Londres. Aqui tem 3 aeroportos principais. Então fica ligado no aeroporto que você vai chegar aqui. Pode ser qualquer um dos 3, né? Dependendo da companhia aérea. O tempo de voo Madrid-Londres foram 2 horas, super tranquilo também. Passei aqui pelo controle dos passaportes, que é bem simples se você é da União Europeia. E agora a gente vai pegar um trem que vai direto para o Victoria Station e de lá a gente vai começar a nossa aventura. Para chegar no centro, desde esse aeroporto, tem várias opções disponíveis. A mais utilizada são os trens que saem daqui, do Gatwick, e vão até a estação Vitória, ou fazem transbordo para outras estações. Também temos o ônibus nacional Express e também os serviços de táxi. Na London Victoria, estação está bem próxima do Palácio de Buckingham e daqui saem muitos ônibus e trens para todo o Reino Unido. Então já peguei um ônibus aqui uma vez, saindo daqui até a cidade de Glasgow, na Escócia. Muito grande, estou até perdido aqui dentro. Galera, eu tô aqui em cima do ônibus, olha, não pode vir para Londres e não pegar esse ônibusinho, que a gente vai ver todas as paradas importantes. Tem 3 rotas nesse daqui, que é o Golden Tour. Vários ônibus também, tem várias companhias que fazem, mas eu tô bem animado, olha só. Decidi pegar esse, porque eu quero ver bem ela de cima, né, fazer umas filmagens legais para vocês. Esse daqui me custou 47 libras, mas vale por 2 dias e ainda inclui um cruzeiro. Além disso, eles aqui também têm um serviço de audioguia, né? Em várias línguas, eu coloquei em português para escutar. E é bem legal porque você vai aprendendo as coisas aqui em cima do ônibus. E eles deixam você descer do ônibus e depois pegar o próximo ônibus que está vindo. Então é um serviço de subida e descida do ônibus. Você não fica só em cima do ônibus. Você pode pegar, você tem a liberdade, quer descer no Palácio de Buckingham, desce. No Big Ben você desce, então é uma grande opção para você. Comecei pela Rota Vermelha, saindo aqui do Victoria Station, e passamos primeiramente pelo Wellington Arch, que é um marco icônico da cidade, em homenagem ao Duque de Wellington. Hoje serve como museu e um ponto de observação. E próximo a ele encontramos a Queen Elizabeth Gate, que é uma impressionante entrada desse parque que a gente vai conhecer agora. Um refúgio verde para Londres. Aqui atrás de mim está o Hyde Park, que ele é bem famoso aqui também. Você pode vir fazer bicicleta. Falaram que aqui dentro ainda tem alguns animais selvagens morando no Hyde Park e você consegue ver ele passando assim. Interessante. Este parque oferece um refúgio para os londrinos, tendo gramados, jardins paisagísticos e um grande lago chamado Serpentine. Agora a gente está passando aqui pela Pickers Corner, que é aquela casinha ali, e diz que aqui é o lugar que o pessoal pode ter liberdade de expressão, que vem aqui, tem muitas manifestações também. No Speaker's Corner, qualquer pessoa tem o direito de subir em um pequeno batente e falar sobre qualquer assunto que desejar, desde política, religião, questões sociais e filosofia. Criada no século XIX, figuras históricas como Karl Marx e George Orwell já discursaram neste local. Aqui atrás está o Marble Arch, que era antigamente a entrada principal do Palácio de Buckingham, só que a rainha não gostou muito dela e pediu para trocar, né? Indo sozinho quase nesse ônibus, que hoje é um dia de quinta-feira de manhã, achei bem interessante, porque como tem muitas opções de ônibus, olha, você consegue pegar um ônibus que tem menos gente e você consegue aproveitar bastante, vai escutando tudo aqui pelo audioguia. É até difícil dar todas as informações que ela passa, né, porque é muita informação. Londres é uma das cidades mais populosas da Europa, com mais de 8,9 milhões de habitantes, e a Grande Londres tem 14 milhões. Ela está localizada aqui no sudeste da Inglaterra, perto do rio Tâmisa.
dividido em 32 distritos, cada um com sua administração própria. A gente passou pelo hospital, que hoje é o berço da realeza, né? Toda vez que nasce, eles vêm aqui no hospital, aqui perto. Mostrei a imagem para vocês, St. Mary's Hospital. Interessante. E aqui perto, em Pennington, então a gente tem a zona árabe da cidade, palestinos, iraquianos, e tem até bancos árabes só aqui nessa zona. Desci agora aqui na Baker Street, na parada da Baker Street. Daqui a pouco eu pego o ônibusinho de volta. Ele tem uma frequência de uns 20 e 30 minutos cada um. Então você pode descer, dar uma turistada e voltar para o próximo ônibus. E a Baker Street ela é famosa pelo Sherlock Holmes, né? E aqui tem um museu do Sherlock Holmes, eu vou passar na frente dele agora. Em obra, né, a Baker Street nessa parte, mas tem uma fila para entrar no museu do Sherlock Holmes ali. E vários restaurantes, várias vendinhas com referência a ele, né? Muito famoso por aqui. Vamos passar na frente agora do museu. A entrada do museu custa 16 euros e recria o famoso ambiente do endereço 221 da Baker Street, que se tornou um marco cultural e literário, atraindo fãs do Sherlock Holmes de todo o mundo. Ela exibe uma coleção de objetos relacionados ao Sherlock Holmes e à era vitoriana, recriando o ambiente descrito nos livros de Conan Doyle. Aproveitei para entrar aqui na lojinha com os artigos mais destacados que vem nos livros de Sherlock Holmes. Então, me aproximando, olha aqui o metrô Underground. Esse metrô é bem interessante, mas ele é caro. Aqui em Londres, uma passagem pode custar 4 libras. Uma passagem só. Olha a fila que tem na frente do Madame Tussauds, que é um dos museus mais famosos aqui de Londres. Teria de gente aqui esperando, para entrar no Museu de Cera. Tá aqui também perto da Baker Street. A entrada aqui é por horas, né? Então você tem que comprar o seu ticket com o horário. Se você quiser pagar mais, você também pode pegar o Fast Track. Inaugurado em Londres em 1835, custa 40 libras a entrada. Lá dentro encontramos uma ampla coleção de figuras de cera que estão espalhadas em vários salões temáticos. Aqui a gente pode encontrar tanto personagens de filmes como figuras históricas e até interagir com a realeza britânica que está aqui nesse lugar também. Estou andando aqui na rua, vou pegar o ônibus de novo, vamos continuar nossa jornada. Atrás do Madame Tussauds a gente tem um Regent Park, que é um belo parque com jardins e contempla o zoológico da cidade de Londres. A gente acabou de passar pela Universidade de Londres. Esse que eu peguei agora, esse ônibus está bem cheio, bem lotado. Parou aqui também na estação de Euston. Vamos continuar reto aqui. Esse aqui, eu acho, gente, que vocês conseguem fazer essa rota em umas 4 ou 5 horas. Evidentemente eu não estou parando em todas para caminhar, eu estou indo mais nos pontos principais. Até porque tem lugar que você vendo de cima, você já não precisa parar para olhar, né? Então eu acho bem interessante esse plano dos ônibus. Aqui pela British Library, tem mais de 150 milhões de livros. E abriga algumas das obras literárias mais importantes do mundo, como por exemplo a Magna Carta, manuscritos do Shakespeare e originais do Beatles. E ao lado temos a estação de St. Pancras, que é conhecida por sua arquitetura gótica vitoriana impressionante e também um ponto de partida para viagens internacionais, como por exemplo Paris, Bruxelas e Amsterdã. E por fim a King Cross, que é famosa pela plataforma 9¾ do Harry Potter, onde hoje tem um espaço para os fãs tirarem fotos e deixarem mensagens. Depois de atravessar a Russell Square, chegamos até a Shaftesbury Avenue, que é muito conhecida pelos seus teatros. E aqui o ambiente é impressionante, contemplando peças de teatro da Broadway, como por exemplo o Fantasma da Ópera. Também tem o Harry Potter, Chicago e Les Miserables. O famoso telefone de Londres, olha, que a gente também já viu lá em Gibraltar, que também pertence ao Reino Unido. Se você não viu o vídeo de Gibraltar, assiste lá, é um dos mais bichos do canal, olha. E estamos chegando aqui no ponto, olha, dos mais legais, que é o Piccadilly Circle. Vamos dar uma olhada. Aqui ela é bem movimentada,
e ela é bem famosa. Ela tem essa estátua aqui, ó, desse anjo, que muitos dizem que representa o Eros. E também falar pra vocês, olha só essas bandeiras ali, ó. Que esse mês foi a coroação do Charles, né, em inglês. E ainda estão com as bandeiras ali, ó. É um popular ponto de encontro e marco aqui em Londres. Sua localização central, juntamente com a presença de lojas, restaurantes, teatros e outras atrações, torna um ponto de referência para os londrinos. Gente, direto aqui do Piccadilly Circus, eles estão fazendo aqui uma apresentação, artistas de rua. Vou encerrando essa primeira parte de Londres para vocês e até a próxima. Próximo vídeo vai vir mais atrações. Vamos voltar pro ônibus. E no próximo vídeo a gente vai conhecer outros pontos turísticos da cidade, então já deixa o seu like. E é isso, obrigado por assistir.